Salve galera, tranquilo? Hoje contaremos a história de um casal que, para salvar seu relacionamento, foi acampar em uma ilha deserta, mas foi ameaçado por um tubarão mutante de 6 cabeças. Sejam todos bem-vindos ao Mega Filmes Resumo. Hoje vamos rever a história deste filme maluco, O Ataque do Tubarão de 6 Cabeças de 2018. Um grupo de estudantes de biologia da Universidade da Califórnia comemorou sua festa de formatura em um barco no Oceano Internacional perto de Hart Island. Durante a festa, um rapaz e sua namorada tiveram uma discussão, que terminou com a moça jogando seu anel no mar. Depois de alguns minutos, a menina avistou uma criatura estranha se aproximando do barco e correu para dentro. De repente, um dos passageiros é arrastado para a água e devorado vivo. Todos estão desesperados e tentando se esconder daquele monstro. Entretanto, a menina não conseguiu escapar e foi atacada por 6 tubarões mutantes. 30 anos depois do massacre, encontrei-me com outros 4 casais na mesma ilha. O lugar onde o trágico evento ocorreu. O homem e sua esposa trabalham há anos como terapeutas para casais à beira da separação. Will sugere que eles cortem laços com tudo ao redor para que possam se reconectar. Então todos foram levados para uma ilha deserta, onde não havia nem sinal de telefone nem de internet. Ele sugeriu que os casais deveriam realizar algumas atividades para aumentar a harmonia entre eles. Porque sua esposa não estava lá. Ele contou com a ajuda de Maria. Após o evento, em uma demonstração que deixaria o marido James com muita inveja, os ajudantes de Vilpa e Rebecca deixaram alguns suprimentos na plataforma flutuante para que o casal pudesse aproveitar alguns momentos de relaxamento. Depois de preparar a plataforma, eles decidiram remar até o Recife, pois Rebecca acreditava que a vista seria linda quando o casal finalmente chegasse lá. Eles sentiram algo se movendo na água. Red foi o primeiro a cair da prancha de surf, e então Rebecca caiu no mar. Segundos depois, o tubarão mutante se aproxima e os devora imediatamente, enquanto, ao mesmo tempo, Will Rimabar, Suzanne, também aparece em cena. A mulher foi até lá para obter a assinatura do marido para finalizar o divórcio. Depois de insistir que o casamento havia acabado, Suzano conseguiu um autógrafo de Will e foi embora com o atual namorado. O casal precisa sair em busca de suprimentos para garantir sua sobrevivência na ilha, e Sarah veste uma roupa de mergulho para procurar comida, mas seu namorado Jack está mais interessado em explorar a ilha. Porque ele ouviu dizer que do outro lado da montanha havia um laboratório especializado em conduzir experimentos ultra-secretos com animais. Porém, Sarah estava mais preocupada em atender às necessidades do casal, então decidiu acompanhá-los até o bangalô. Ao meu lado, ele já estava tentando convencer Mary a deixar a ilha porque ele não conseguia nem vestir uma roupa de mergulho. A mulher tenta convencê-lo a aceitar a experiência, mas o homem só quer sair daquele lugar. Então Maria falará com você. O homem tentou se comunicar com Brad e Rebecca, mas eles aparentemente já haviam desaparecido. Mary apareceu, disse que seu marido não estava disposto a fazer aquilo e implorou que os levassem de volta à costa. O tenta insistir para que eles fiquem, mas Mary exige um reembolso. Ela também o ameaçou, dizendo que, como advogada, o processaria por propaganda enganosa. A mulher alegou que ela e outros membros do grupo estavam lá para trabalhar com a esposa de Will, Susan. Entretanto, o terapeuta ainda não apareceu no local. Então Will prometeu devolver o dinheiro a ela no dia seguinte e levá-la e ao marido para casa. Após a conversa, o homem continuou a procurar seus companheiros, flutuando entre as rochas sem nem saber o que estava acontecendo. Os casais aproveitaram a oportunidade para pular na água e nadar até a plataforma flutuante. Mary ficou para trás, mas aos poucos alcançou o resto da equipe. Enquanto nadava, ela descobre um corpo mutilado flutuando na água e entra em desespero. Felizmente, River apareceu e conseguiu resgatá-la. Ele afirmou. Ele foi atacado por um grande tubarão branco. Então, eles bolaram um plano para embarcar em segurança no navio e deixar a ilha. Will instruiu todos a começarem a remar e trazer a plataforma para mais perto do barco. Poucos minutos depois, com a ajuda do trabalho em equipe, eles chegaram ao navio em segurança. Will tentou entrar em contato com a marinha para pedir ajuda, mas não obteve resposta. O casal insiste em sair daquela ilha o mais rápido possível, mas Will se recusa a ir embora sem saber o que aconteceu com Rebecca, então ele decide ajudá-lo em uma missão de resgate. Mas Daphne e sua esposa tentaram dissuadi-lo de fazer isso. No entanto, o homem está determinado a lutar contra o monstro, alegando que os humanos são os principais predadores e ameaçando processar as criaturas se elas não forem levadas para um lugar seguro imediatamente. Mas um homem estava mais preocupado em encontrar seu colega. De volta à ilha, ele montou um rifle improvisado.
O plano era furar a cabeça do tubarão e atirar em seu cérebro, o que cortaria suas mãos e faria o sangue fluir para a água. Dessa forma, o monstro será atraído e terá a chance de atacá-lo. A estratégia funcionou. Porém, o que ninguém esperava é que esse monstro tivesse, na verdade, 5 cabeças, o suficiente para devorar o homem. Justo quando ele menos esperava, o animal emergiu da água e o atacou. As 5 cabeças lutam entre si em um duelo para decidir quem fica com a presa, cujo corpo é dilacerado e dividido em 2. Então uma das cabeças arrancou o galho destruído e fugiu. Daphne entrou em desespero após testemunhar a morte trágica do marido. Para piorar a situação, o casco bateu nas rochas e o grupo ficou preso quando retornou ao barco. Ela pediu ao casal que retornasse para a ilha com ele. Como o barco estava danificado, eles não conseguiam sair de lá sem ajuda. Então a melhor opção é esperar em terra, pelo menos os tubarões não os atacarão. Embora estivessem apavorados, eles concordaram que essa era sua melhor chance de sobrevivência e pularam no mar. Entretanto, quando chegaram à Ilha Sara, o meteorologista do grupo notou que uma grande tempestade se aproximava, o que era provável. Isso faria com que toda a ilha ficasse submersa. Portanto, a única opção é se abrigar em um antigo farol da Primeira Guerra Mundial no lado sul da ilha. Entretanto, Sara afirma que eles não conseguirão chegar lá a tempo porque a ilha estará submersa. Antes disso, já sugere que ele se refugie em um antigo laboratório feito de docas flutuantes. Dessa forma, eles estarão seguros porque, não importa quão alta a maré esteja, eles subirão junto com a água. Além disso, quando precisam enfrentar monstros, o lugar pode ser equipado com um rádio para pedir ajuda e armas. Ao chegarem ao laboratório, eles descobrem que o local é literalmente um depósito de lixo que provavelmente desabará antes que a tempestade passe. Mas ainda era a melhor opção na época. Reencontra um rádio antigo e tenta contatar uma base, mas seus esforços são em vão. James encontra anotações que revelam as origens dos tubarões e descobre que cientistas estão tentando conduzir pesquisas com o objetivo de transmitir as habilidades regenerativas dos tubarões aos humanos. Se um tubarão sofrer ferimentos graves, mas ainda estiver vivo, ele se regenerará. Entretanto, o animal não estava apenas cuidando dos ferimentos, ele estava caçando o grupo. Uma nova cabeça apareceu no lugar do ferimento, transformando-o em um monstro escuro de 6 cabeças. A única maneira de matar essa coisa é acertá-la no coração, porque uma das cabeças é arrancada toda vez. Outro nasceu em seu lugar. Entretanto, enquanto eles discutem o que fazer, a criatura tem apenas um coração que não pode se regenerar. Diante dessa situação, Will descobriu que a prancha de Rebecca estava coberta de marcas de mordidas. Nesse momento, o laboratório flutuante começou a tremer e caiu na água. Então, uma prateleira de metal foi derrubada, bloqueando a passagem do menino de volta ao barco. Sara fica desesperada e tenta encontrá-lo. Segundos depois, seu namorado emergiu e foi puxado de volta para o barco com a ajuda de outros membros da tripulação. O casal se abraçou e a menina chorou de alívio ao saber que Genki estava bem. De repente, o monstro mutante aparece e puxa Sara para a água. Gen tenta ajudá-la, mas também é pego. Este foi o trágico fim do jovem casal, que se tornou o portal para 6 cabeças do tubarão mutante, antes que ele pudesse devorar. Como prato principal, ordenamos que o sobrevivente nadasse de volta para a ilha enquanto ele distraía a criatura. Nesse momento, eles ouviram uma chamada de rádio. Susan ouviu seus gritos de socorro e tentou se comunicar com ele. O homem pediu que ela pegasse um barco até o farol para esperar pelos sobreviventes. Tubarões invadem o local, mas Will consegue escapar e retornar para a ilha. Agora, sua única preocupação é chegar ao farol a tempo de escapar da tempestade. Pelo menos é o que eles pensam. Embora estivéssemos em terra firme, algo completamente estranho e improvável aconteceu. O tubarão mutante emergiu da água e caminhou pela praia usando as laterais da cabeça como garras. O animal começou a correr em direção ao casal, que segundos antes conversava sobre reatar o relacionamento caso conseguissem sair vivos daquele lugar. Quai foi capturado e ordenado a fugir, mas a mulher se recusou a abandoná-lo e acabou sendo arrastada junto com o marido. Ambos são devorados e os outros decidem fugir antes que a coisa comece a persegui-los, mas o que dá pesadelos a todos é o tubarão de 6 cabeças. Ele não só consegue andar, como também corre muito rápido. Quando a criatura está prestes a alcançar sua presa, Iliu aparece com um facão e corta uma de suas cabeças. Esse animal é extremamente estranho. Os animais recuaram e retornaram ao mar. O resto da equipe então corre em direção ao farol. Ai e Suzanne estarão esperando no barco.
Enquanto James e Will vão encontrar o painel de energia que liga o farol, Mary fica com Duff e tenta acalmá-la. A mulher ainda estava devastada pela morte do marido e começou a falar sozinha. Era como se eu estivesse falando com ele. Mary percebeu que sua amiga estava completamente destruída, então ela procurou a ajuda de Du e seu marido. Nesse momento, Daphne se levantou e saiu do farol. Ao mesmo tempo, o monstro marinho nadava rapidamente em direção ao farol. James aproveitou alguns minutos sozinho com América, enquanto sua cabeça melhorava. Para intimidá-lo, ele disse que sabia exatamente o que estava acontecendo. Entre ele e Mary, o homem, movido por ciúmes, pega uma espingarda, pretendendo usá-la para ameaçar o homem que supostamente estava tentando levar sua esposa embora. Entretanto, a arma está vazia e o consegue remover a bala antes que James possa fazer alguma besteira. Então ele disse que não havia nada acontecendo entre ele e a mulher. Nesse momento, Mary aparece e conta a todos que encontrou uma caixa cheia de cilindros de acetileno, que os soldados usavam para iluminação durante a guerra. James então diz que abrirá o farol e ordena que Will carregue o acetileno. Mary decidiu ficar e ajudá-lo comigo porque, segundo ela, havia muitos cilindros para uma pessoa carregar. Isso aumenta ainda mais a suspeita de traição de James e alimenta sua raiva, pois eles estão ocupados sobrevivendo. Daphne parou de ficar triste e foi para a praia. A mulher subiu em uma rocha perto do mar e começou a gritar, esperando que o tubarão-demônio a ouvisse e lhe trouxesse boa ou má sorte. As preces do monstro foram ouvidas. Ele apareceu, pulou e agarrou. A morte dela foi tão rápida que Daphne provavelmente não sentiu nada. Poucos minutos depois, eles chegaram ao farol. A mulher pediu que ele se aproximasse da praia lentamente e tomasse cuidado para não bater nas pedras. James viu o barco se aproximando e avisou Mary e eu. Nesse caso, ele percebe que Du foi embora, mas não há tempo para persegui-la. Mary estava bem na nossa frente, algo estava nadando em direção ao barco, e todos estavam curiosos para saber o que era. No entanto, eles logo descobrem que o tubarão mutante não tem intenção de deixar nenhuma alma ir viva fora daquela ilha. O animal começou a nadar em círculos ao redor do barco, criando redemoinhos na água que o submergiram. James correu para a praia e viu sua ex-esposa sendo atacada. O homem fica desesperado, afinal, apesar de tudo isso, ele ainda a ama. Antes do barco afundar, Zeca pediu para Susan pular na água e tentar se salvar. A mulher não teve escolha a não ser fazer o que o namorado pediu. Neste momento, a barra, atraída pela água do mar, estava suando e sendo engolida em direção à praia, mas os monstros a perseguiram e uma de suas cabeças atingiu a mulher na boca, causando sua morte instantânea. Rio ficou no topo da rocha, gritando em desespero. Para ele, nada poderia ser pior do que ver sua esposa sendo morta e não ter poder para salvá-la. Agora Will está mais determinado do que nunca a destruir esse monstro. Mary disse que eles precisavam atrair o tubarão para o mar. Dessa forma, seria muito mais fácil matá-lo. Will pergunta onde ela encontrou o cilindro de acetileno, pois ele planeja usar a substância para explodir o cérebro do animal. Will entrega a chave do armário a James. Dessa forma, ele poderia pegar a bala, atirar na câmara e atrair o tubarão para fora. Mary enterrou alguns dos cilindros na areia, criando uma barreira entre eles e as criaturas. Durante a missão, Mary afirmou que eles escapariam vivos do ataque. Will prometeu à esposa que a ajudaria a sobreviver, mas não gostava da ideia de passar os próximos anos na prisão. No entanto, Mary garantiu que era apenas uma advogada e que o ajudaria a sair da prisão. Se for manuseado de repente, monstros aparecerão e começarão a sair do mar. Mantenham-os separados ao atacar para confundir a visão. Eles começam a gritar para chamar a atenção do monstro, e Jan se prepara para atirar. Entretanto, em vez de mirar no cilindro, ele tentou acertar o tubarão, o que o fez recuar. Will tentou novamente atrair o monstro para mais perto do cilindro. Naquele momento, James viu uma oportunidade de eliminar seu chamado concorrente. O homem se preparou para atirar nele, mas Maria percebeu o plano maligno do marido e correu em direção ao homem. A mulher o derrubou no chão e ele quase foi atingido por trás. Ao ver o tubarão se aproximando de sua esposa, James atirou em uma das cabeças do tubarão, mas o tubarão revidou de uma forma completamente inesperada. A criatura arrancou a cabeça que a atingiu e a jogou em direção ao farol. O homem foi atingido e morreu instantaneamente. Gravemente ferido, o monstro retorna ao mar, permitindo que Will e Mary escapem. No entanto, eles ainda precisam destruir a criatura se quiserem deixar a ilha. Will percebe que, com a maré alta, seu barco se soltou das pedras e está em a melhor chance de escapar. O plano agora é pegar os cilindros e nadá-los de volta para o barco,
rezando para que não sejam comidos no caminho. Chegando lá, Will descobre que o motor não está funcionando e vai investigar o que está acontecendo. Enquanto isso, Mary encontrou alguns materiais que poderiam ser usados como armas e começou a fazer um arpão improvisado. De repente, o monstro se aproxima do barco e tenta atacá-los. Maria conseguiu espantar o animal. Mas os bons tempos não duram muito, a criatura começa a danificar o casco, e Will está pronto para atirar nela assim que ela entrar no casco. Quando o tubarão entra no casco, o homem perfura uma de suas cabeças com o arpão várias vezes, mas Mary sabe que a criatura ainda sobreviverá e pede a Will para ir até a ilha com ela antes que eles saiam. O monstro mutante agarra a perna do homem, que ataca o tubarão com um dos cilindros e se livra da mordida. Will pegou o sinalizador e ambos pularam no mar. O tubarão ficou preso no barco e, quando se libertou inesperadamente, levou consigo os cilindros contendo acetileno. Enquanto isso, Mary consegue chegar à ilha e tenta se esconder em uma semi-rocha. Entretanto, o tubarão saltou da água e os perseguiu, pretendendo destruir a criatura com um sinalizador, mas sua única munição caiu entre as pedras. Entretanto, com a ajuda de Mary, ele consegue recuperá-lo e atirar em um dos cilindros. Isso liberaria gases que causariam uma explosão e despedaçariam o tubarão. Os animais foram completamente dilacerados, a ponto de serem separados de seus corpos, com suas cabeças se devorando até que finalmente morreram. Agora que o barco estava destruído, os dois homens seguraram Maria e a ajudaram a sair daquele lugar. Eles terão que encontrar outra maneira de sair daquela ilha. Você acha que o casal conseguirá sair vivo daquela ilha? Ou há novas criaturas mutantes à espreita para atacá-los porque há um laboratório onde experimentos são conduzidos? Com os animais daquele lugar, deixe um comentário abaixo e nos vemos na próxima análise deste canal. Até então!